no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo de número 8. Nós queremos ler a palavra do Senhor, encerrando essa programação especial voltada para a família durante todo esse mês, mas sobretudo pensando e orando ao Senhor para que nós entendamos o valor de andar na presença de Deus como família e constantemente viver consagrando as nossas vidas ao Senhor e reconhecendo os valores da família que Deus nos deu durante todos os dias, até que Ele mesmo venha para buscar a sua igreja, a sua noiva. Gênesis 8, versículos do 15 ao 20. Amém? Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo a tua mulher, e teus filhos, e as tuas noras. Os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela multipliquem. E saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais e todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. E levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos mais uma vez, abre os nossos olhos, o nosso coração, para receber a tua palavra, para compreender os teus desígnios, os teus propósitos, para que nos submetamos à tua santa vontade e experimentemos as maravilhas do Senhor. Tudo o que o Senhor determinou pela tua palavra e pelo teu conselho de presciência a nosso respeito, como família, que possamos viver isto. E isto é possível em Cristo Jesus, para a glória deste mesmo nome que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós entendemos que a família pós-moderna, a família nessa pós-modernidade, a família nessa sociedade totalmente que tem invertido os valores, a família é alvo de grande ataque do inimigo das nossas almas. E temos percebido sobretudo que o diabo tem ludibriado e tem cegado o entendimento, porque os agentes que ele tem usado para atacar as famílias são os próprios membros
dela. E por que o diabo visa tanto e tenta de todas as formas desacreditar nesta instituição de Deus? Porque o diabo tenta de todas as formas deturpar e destruir a família. Porque ele sabe também que a família não somente é uma instituição de Deus, foi Deus quem a instituiu, mas a família também é o instrumento de Deus para a proclamação da salvação. A família é instrumento de Deus para a proclamação do nome de Jesus. A família é instrumento de Deus para que nós, em Cristo Jesus, o descendente de Abraão, tenhamos todas as famílias da terra abençoadas. E não diferente de nós, o texto que nós lemos conta a família de Noé. E com isso conta também a história das outras famílias da sua geração. E Noé, na verdade, vive numa geração que está corrompida. Noé viveu numa geração em que os homens e mulheres não se voltavam para Deus. E, não obstantemente a essa condição de pecado e total degradação moral e espiritual, Deus, de antemão, Deus, nos seus desígnios, Deus, antes da fundação da família, já havia escolhido a família de Noé para contar a história de salvação, para contar a história do Deus que escolhe e que forma a família. E, obviamente, quando a gente lê esse texto, a gente vai olhar a família de Noé contrastando com as outras famílias que não querem nada com Deus, e a gente vai entender que porque Noé agradava a Deus, porque Noé servia ao Senhor, porque Noé tinha o temor de Deus, porque Noé andava na presença de Deus, Deus então escolhe Noé para salvação e mostrar para as outras famílias que, na verdade, Noé era diferente. Deus escolheu a família de Noé para ser salva e mostrar para as outras famílias que, na verdade, era assim que deveria uma família viver. E, na verdade, não é bem assim. Noé não foi escolhido juntamente com sua família porque ele agradava a Deus. Ele agradava a Deus porque ele foi escolhido por Deus. Noé andava de uma maneira digna na presença de Deus, não foi porque Deus escolheu. Ou melhor, Noé não foi escolhido porque ele andava dessa maneira digna de temor na presença de Deus. Noé andava dessa forma. Noé tinha dignidade, Noé andava na presença de Deus e agradava a Deus porque ele entendia que ele foi escolhido por Deus. A sua família foi escolhida por Deus. Eu já quero, na introdução, aplicar aqui. Você deve procurar agradar a Deus. Você deve, como família, procurar servir a Deus. Não porque você vai ser salvo por isso. Não porque você vai ser abençoado por isso. Não porque você vai ser bem-aventurado por isso e Deus vai te abençoar mais. Pelo contrário, você deve andar dessa forma. Você deve ter esse procedimento. Você deve ter essa atitude justamente porque Deus, antes de haver a intenção de você de andar assim, Deus já te escolheu, já te salvou. E a sua conduta deve ser exatamente condizente com o chamado de Deus. Sobretudo de gratidão e de envolvimento com o Senhor. E então, esse texto mostra a história dessa família. E a gente vê, pelo menos, duas coisas interessantes aqui das atitudes de Noé e da sua família. Ele é chamado pelo Senhor, ele entende o chamado de Deus, ele entende o porquê Deus salvou, o porquê Deus escolheu. Ele entende qual o propósito que Deus tem em chamá-lo, em escolhê-lo, em salvá-lo.
E ele então ouve a voz de Deus e ele vai fazer exatamente obedecer a Deus em tudo ou em tudo que Deus lhe chamou e determinou que ele fizesse. Então constrói-se a arca, Noé então prega, Noé então anuncia e fala o porquê, considerado como louco, como alguém que não sabia o que estava dizendo, e aquilo que ele estava dizendo seria impossível de acontecer, mas ele obedece ao Senhor, vai até o fim, vem o dilúvio e passa dias juntamente com sua família dentro de uma arca cheia de animais de todas as espécies. A família trabalha junto na construção daquela arca, aquela família está junto na arca, e quando finalmente a arca descansa sobre o monte e acaba-se então o dilúvio, então Noé sai da arca e a primeira atitude que tem é, juntamente com sua família, obedecendo a voz de Deus, sai da arca, você, sua mulher, seus filhos, suas noras, e também os animais, e povoem a terra, vivam. Enfim, e Noé, a primeira atitude que tem ao sair da arca é, juntamente com sua família, erigir, levantar um altar e prestar culto a Deus. Obviamente, uma oferta pacífica, uma oferta de gratidão, uma oferta de rendição de graça, porque aquela família foi salva pela providência de Deus e agora tem atitude de gratidão e procura juntamente com a família levantar um altar e adorar a Deus, cultuar ao Senhor, agradecer a Deus, render graças ao Senhor, sobretudo pela salvação das suas almas, das suas vidas e pelo fato de ter sido a família escolhida por Deus, pelo conselho de presciência de Deus. E eles então levantam um altar. Nós queremos falar de maneira bem breve, objetiva e clara sobre a minha família no altar de Deus. A sua família no altar de Deus. E nós percebemos então que Deus manda que Noé saia da arca. E na ordem que Deus dá para ele, manda que ele saia com sua família, que ele solte, tire todos os animais. E a ordem que Deus dá é para que eles saiam e vivam as suas vidas naturalmente, tanto ele como os animais, e povoar a terra, encher toda a terra novamente. E Deus não fala necessariamente de que eles teriam que levantar um altar, que eles teriam uma obrigação, não é um imperativo aqui nesse texto, que eles deveriam levantar um altar, mas Noé, entendendo que foi salvo e foi chamado para adorar a Deus, ele juntamente com sua família, tal como na construção da arca, tal como em todos os afazeres durante os dias de dilúvio, dentro daquela arca, trabalhando juntos, estando juntos, Noé sai e com sua família vai levantar um altar para adorar a Deus. Versículos 15, 16 e 20 diz exatamente assim: então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca, tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo de toda a ave limpa e ofereceu um holocausto sobre o altar de Deus. E com isso eu quero dizer que no altar de Deus, nós estamos no altar de Deus, a nossa família deve estar no altar de Deus para adorá-lo, para servi-lo, para prestar adoração ao nome do Senhor. E adoração é serviço, adoração é entrega ao Senhor, adoração não é apenas se reunir no domingo à noite e cantar algumas canções de louvor e ouvir a palavra acomodado nos seus bancos. Adoração é um estilo de vida, é o que eu faço no meu dia a dia, e diante de Deus eu tenho que estar no altar de Deus servindo e adorando. Foi para isso que Deus salvou você e a sua família. Nós precisamos levantar um altar de adoração na família.
Eu tenho percebido nos nossos aconselhamentos, na nossa conversa com casais, eu tenho dito isso até a alguns casais, que nos procuram, às vezes nos procuram justamente quando as coisas estão já difíceis. E quando vamos conversar com esses casais que estão em crise, que estão em dificuldades, que está tendo desentendimento no relacionamento conjugal, nós percebemos e nós perguntamos e vemos quanto tempo vocês têm gastado, quanto tempo vocês têm investido em orar juntos. Ah, pastor, eu oro, ele também ora, mas eu falo, quanto tempo vocês têm orado juntos? Quanto tempo vocês têm conversado e sentado, conversado sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre as soluções, sobre as medidas que tem que tomar, e quantas vezes vocês se debruçam sobre o leito de vocês e oram juntos? Quantas vezes por semana vocês cultuam a Deus em família? E a gente vai perceber, irmãos, que a maioria dos lares que estão em crise, de esposa que está em dificuldade em relacionamento com seu esposo e vice-versa, de pais que está tendo dificuldade agora no relacionamento com seus filhos que estão rebeldes, filhos que estão machucados pelos seus pais. A gente vai ver que 99% dos casos não tem culto doméstico. Não se reúnem para adorar ao Senhor. Não se reúnem em família, independente dos cultos da igreja, para adorarem a Deus. Não tem um dia para orarem juntos, para cantarem juntos, para cultuarem ao Senhor. Este altar só está na igreja. Mas foi fora da arca. Foi fora da arca que Noé levantou um altar com a sua família para adorar ao Senhor. É lá no dia a dia. É lá na sua casa. É lá no convívio familiar que você tem que se reunir para cultuar ao Senhor. Para ensinar a palavra, para ouvir a palavra, para ler a palavra, para orar juntos, para orar uns pelos outros. É lá no altar de adoração, e às vezes nós percebemos tanta preocupação com o altar do Senhor, tanta preocupação com o altar que está às vezes desarrumado, quando na verdade, quando olhamos para os nossos lares, nem altar está tendo, com raríssimas exceções. Eu não quero que vocês me respondam não, porque eu não quero constranger ninguém. Mas quantas famílias aqui se reúnem para cultuar a Deus, pelo menos uma vez por semana? Fora dos cultos da igreja. Quantos aqui têm o costume de, pelo menos uma vez por semana, reunir a família, mãe, pai, filho, e cantar ao Senhor, ler a palavra do Senhor, orarem juntos pela família e uns pelos outros, conversarem sobre os seus dilemas, sobre as suas dificuldades, ter suprida as suas necessidades materiais, físicas, mas sobretudo espirituais. Nós precisamos levantar um altar de adoração na nossa casa. Nós não precisamos, não podemos, melhor dizendo, deixar que a nossa adoração em família se restrinja, a maioria das vezes, aos cultos de domingo. As programações da igreja. Tem famílias, irmãos, tem famílias que, se a igreja suspender os trabalhos por um mês, não tem nenhum trabalho aqui na igreja, nenhum culto na igreja, a igreja não der uma programação, eles passam um mês sem cultuar a Deus, porque não tem o costume de adorar a Deus em suas casas. Não tem tempo para isso. Cada um para o seu lado. Nós precisamos levantar o altar de adoração na família. A importância do culto no lar. Precisamos fazer a nossa família, da nossa família, um exemplo de culto a Deus.
Nós precisamos fazer da igreja uma extensão da nossa casa. Nós não precisamos fazer nada diferente aqui na igreja do que fazemos lá em casa. Se nós tivermos uma atitude de adorar a Deus, de orar ao Senhor. Pastor, eu não faço isso não, eu nunca parei para... Ainda há tempo, irmão. Sente com seu cônjuge, sente com seus filhos. Chame, vamos determinar um dia para que cultuemos ao Senhor. Vamos manter esse bom costume de nos reunir. Não uma coisa automática, mecânica, mas sincera, para adorar a Deus. Mas meu pai não é crente, meu marido não é crente, ele que deveria tomar. Reúna com seus filhos e ore por aquele marido danado que não quer nada com Cristo. Ore por aquele pai que não te dá exemplo, que não é o sacerdote da tua casa. E ore para que Deus mude seu coração. E Deus vai mudar. Por que você acha que Deus colocou você nessa família? Precisamos ser pais. Precisamos ser filhos. Precisamos ser esposas, crentes, servo de Deus, que adora a Deus não somente e tem compromisso com Deus e tem uma vida de culto, de comunhão com Deus, não somente aqui na igreja, e hoje que está na moda, não somente nas redes sociais. Que é tanta fase de efeito, é tanto moralismo, é tanto ensinamento que as pessoas estão dando no Facebook, nas redes sociais, e lá dentro da sua casa. Como está o altar da sua casa? Volto a dizer, é fora da arca. Se bem que a nossa arca é Cristo. A arca não é o templo. A arca não é a denominação. Mas vamos pensar que alguns pensem que aqui seja a arca. E é fora da arca, irmãos. É fora do ambiente de igreja, de reunião de igreja, que nós devemos levantar o altar e ser crentes verdadeiros. É lá na minha casa, como esposo, como esposa, como pai, como filho, como sogro, como sogra, como nora, como genro, como avô, como avó, como netos. É lá na minha vizinhança, é lá no meu trabalho, na minha escola, é lá fora da arca que eu preciso ser crente em Deus. Noé não entra, ou Noé não levanta um altar dentro da arca, mas é fora dela. Nós devemos entender, irmãos, que nós devemos estar no altar de Deus para obedecer ao Senhor. O texto nos diz que Deus manda, Noé faz. Deus fala, Noé ouve atentamente, e tudo que Deus orienta, Noé faz e cumpre cabalmente. Mas a atitude dele, eu volto a dizer, a obediência dele, não é para que ele seja salvo, mas é porque ele é salvo. Por isso eu quero dizer, irmão, que a sua família já foi salva em Cristo Jesus. E você deve obedecer, você deve amar, você deve
pode servir a Deus em obediência justamente porque você já foi salvo em Cristo Jesus. E aí o texto também nos arremete a Abraão. Gênesis 12, versículos 1, 4 e 5 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Partirei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi com ele Ló. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e Ló, o seu sobrinho, e toda a sua renda, toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. O que nós precisamos entender é que precisamos nos unir como família para servir a Deus. Precisamos voltar às nossas vidas e ver a família, ver os nossos filhos servindo a Deus com prazer, envolvidos com o Senhor. Mas eles precisam, os nossos filhos irão amar a Deus, os nossos filhos irão servir a Deus, se verem o exemplo em nós e se nós ensinarmos tal como a palavra diz que devemos fazer. E nós devemos ensinar não somente, obviamente também, mas não somente verbalmente, não somente mostrando a palavra, não somente ensinando, não somente proferindo a palavra, não somente lendo a palavra com os nossos filhos, mas os nossos filhos precisam ver que nós lemos a Bíblia também quando nós não estamos na igreja. Os nossos filhos precisam aprender sobre o valor da oração, do culto a Deus, não somente quando nos vêm aqui orando e dobramos os nossos joelhos aqui na igreja, mas os nossos filhos precisam nos ver orando em casa, orando por eles e orando com eles. Precisamos nos unir em família para obedecer a Deus, para servir ao Senhor. E é interessante, irmãos, que me chama a atenção, voltando a Noé, é justamente essa união. Os filhos estão ali com Noé, os filhos poderiam simplesmente não seguir o pai, achar que o pai também era louco, achar que o pai também estava meio desmiolado, como é, nunca choveu sobre a face da terra, que negócio é esse que Deus falou com meu pai? Mas Deus falou com Noé e eles viram isso. Eles não tinham dúvida que Noé era um homem de Deus. E eles seguem sem questionar. Eles seguem em tudo que o pai faz, eles fazem também. E eles não eram mais crianças, não. Eles já eram casados. E eles eram tão crentes que as suas esposas também seguiram. Noé era tão crente que a sua esposa lhe seguiu. Seus filhos lhe seguiu. Lhe seguiram. As suas noras lhe seguiram. E o texto não nos fala, mas provavelmente também tinha netos e seguiram. Obediência, servir a Deus. E finalmente, quero falar o que eu falei hoje pela manhã. Aliás, esse foi o tema do estudo do PUC na última quarta-feira. Sobre o valor da família e eu valorizar a minha família. E a gente fica triste com alguns filhos alguns membros da família que na verdade desejam ou não desejariam ser parte dessa família, queriam fazer parte de outra família. A família, os pais, queria que os pais de seus amigos fossem os seus pais, porque aquele pai, aquela mãe, aquele avô, aquela avó não serve para mim. Eu queria poder escolher.
Mas a sua família é um presente de Deus. Talvez ela não seja a família mais linda, a família mais perfeita. Aliás, não existe família perfeita. A família abençoada, que está caminhando para a perfeição em Cristo Jesus. Talvez a sua família não seja a mais equilibrada. Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Mas essa foi a família que Deus te deu. Esse foi o presente que Deus te deu. E não foi por acaso que Deus te deu esse filho. Não foi por acaso que Deus te deu essa filha. Não foi por acaso que Deus te deu este pai, esta mãe. Deus tem um propósito. O que eu posso dizer, sem medo de errar, é que a sua família é escolhida por Deus. E vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus. Vocês estão aqui, estão refletindo sobre o valor da família, porque Deus escolheu a sua família. E se eu posso dizer uma coisa para vocês nesta noite, eu diria, na verdade, 2 ou 3. Erga um altar de adoração a Deus em família. Pense comigo, o que é que você faria se de repente proibisse terminantemente os cultos nas igrejas, as reuniões em igreja? Fosse proibido você se reunir em um culto, como nós temos plena liberdade. Se quiséssemos estar fazendo esse culto aqui hoje, ali fora, nós faríamos tranquilamente. Ninguém nos importunaria. Eu falo às autoridades. Mas se isso fosse tirado, fosse proibido, você teria disposição? Você teria já o costume? Isso, de certa forma, não te afetaria tanto porque você já tem uma vida de culto em família na sua casa? Ou você só lembra de culto quando está aqui na igreja? E quando dá para vir? Porque às vezes a gente trabalha toda semana, tem gente que trabalha a semana inteira, e às vezes vir à igreja, às vezes se torna um peso por conta do cansaço. Tudo que queria é estar em casa agora descansando, para amanhã enfrentar a lida de novo. Às vezes só tenho o domingo para descansar um pouco. Mas eu tenho que ir, eu tenho obrigação de estar na igreja. Obrigação por quê? Obrigação por quê? Porque se você não vier, você não vai cultuar a Deus? Vocês não estão entendendo, eu não estou falando de tirando valor. É maravilhoso, a gente tem que congregar, bíblico, a gente congregar, reunir para cultuar a Deus como igreja, as famílias reunidas aqui. A gente não pode perder esse costume, a gente não pode perder esse costume. O que eu estou falando é da falta de culto nas nossas casas, do nosso relacionamento familiar com Deus, da falta de altar de adoração nas nossas casas. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Eu gostaria que as famílias se reunissem agora. Fique perto da sua família. Junta as famílias todas mesmo. Quero que saia do seu lugar. Quero o Ney atrás de Anedite. Leve Yasmin consigo. Não é? Você que tem uma família que você convidou, adote essa família. Traz para perto de você essa família. Faça dela a sua família agora. Então, ora ali com o Toy, a família de Toy. Fica sozinho não. Vem cá vocês dois. Fica ali com a família. Ali, Sônia. Pega a Sônia com sua família aí. Sônia. Pega eles dois também, adota aí. Quero ver eles sozinhos não.
Atenção, irmãos. Irmã Lenita, irmã Goi. Procura uma família aí. Aí, está as duas aí juntas, né? Divaldo também está sozinho ali, ó. Uai, Ney. Lá, Mara, lá, todo mundo junto. A Neidite não é só tua, não, Ney? Hã? Ela vai junto aí, ó. É a família aí. Todo mundo junto. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Queria que vocês fechassem os olhos agora, por gentileza. Queria que você olhasse em volta agora. Obviamente você sabe quem é da sua família que está aqui. Mas talvez você tenha filho que está lá aprisionado por algum vício, alguma situação. Um esposo que não está aqui, deveria estar aqui, mas não está. Um esposo, um parente, que você queria que estivesse na arca, que você queria que estivesse adorando a Deus juntamente com você, e você sente a falta dessa pessoa. Eu gostaria que você lembrasse dessa pessoa agora. E assim como você está sentindo falta dela, e ela poderia estar aqui, hoje, agora, com você, peça a Deus para ir encontrá-la. Peça a Deus para ir libertá-la, para trazê-la para junto de si. Eu queria que você orasse pela sua família. A irmã Hermínia também está sozinha. Cadê a irmã Lourdes? A irmã Lourdes não veio hoje, ela foi para uma programação, um batismo da filha. Alguém, por favor, pega a irmã Hermínia aí. Não quero ela sozinha, não. Tem ninguém sozinho aí, não, né, gente? Só eu que estou sozinho aqui. Mas vocês são a minha família. Amém? Ore por mim também. A Vitória não veio hoje. Estava com muitas cólicas. Ela ficou em casa. O cara também ficou fazendo uma atividade. Eu queria que vocês orassem também pela minha família. Deus amado, em nome de Jesus. É tão bom, meu Deus, o aconchego da família. É tão bom ver uma família unida. É tão bom ver a família reunida para adorar o teu santo nome. É tão bom, Senhor amado, ver a família junta diante do altar do Senhor em adoração. É tão bom, Senhor, a gente desfrutar do lar, desfrutar do aconchego familiar. É tão bom e muito melhor, Senhor, é saber que a nossa família foi escolhida pelo Senhor, foi salva pelo Senhor, foi eleita pelo Senhor para adorar o teu santo nome, para propagar o nome do unigênito Filho de Deus. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos benditos, salvos. Nós somos, meu Deus, salvos na descendência de Abraão, Jesus Cristo. E nós queremos, meu Deus, te pedir ajuda diante das dificuldades, diante das pressões, diante das investidas do inimigo e muitas vezes por culpa nossa, por falta de tempo nosso, Senhor amado, a nossa família tem sofrido, a nossa família tem deixado de viver coisas que o Senhor tem para nós ainda nesta vida. Senhor amado, muito obrigado porque o Senhor tem estado conosco e eu te louvo por cada família aqui representada. Pai amado, eu te louvo pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas famílias, pela família da minha esposa, a minha própria família, os meus ascendentes, os meus irmãos. Senhor amado, obrigado por cada família aqui representada. Pai amado, obrigado, meu Deus, e eu peço ao Senhor que vai ao encontro desse ente querido, desse filho que está distante, desse filho que está aprisionado, desse filho que até conhece a tua palavra, que até sabe, mas às vezes não tem força e está ludibriado, enganado pelo inimigo e vive numa vida que faz esse pai sofrer, essa mãe sofrer.
porque já não sabem mais o que fazem para ver os seus filhos abençoados, livres, bem-sucedidos e felizes. Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro deste pai, dessa mãe, conforta o coração e dá força para que ele, para que ela não desista nunca, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa esposa que queria tanto estar aqui agora abraçado com seu esposo, Pai amado, orando juntos com a família, pelos filhos, mas ele não quer nada, ele não se converte, Pai amado, cada vez mais parece que vai piorando, Senhor amado, e não deixa que ela desista. Dê força, dê paciência, dê graça, para que ela possa ser instrumento do Senhor, a salvação daquele homem, aquela esposa, Senhor, também que deveria estar acompanhando o esposo e não faz. Meu Deus amado, ele queria tanto estar agora com a esposa, junto, adorando o Senhor, mas isso às vezes é motivo de tristeza. Filho, pai, Senhor, pai que se envereda por caminhos e na verdade deixa até de ser e de cumprir o papel de pai. Isso machuca o filho, machuca a filha. Senhor, dê graça para este moço, para esta moça, para este filho, para esta filha, Senhor amado, para que não desista de amar este pai e coloque diante do Senhor e sonhe, e ore, e consagre, e não desista até ver o seu pai adorando o Senhor juntamente com ele. Oh Deus, quantas ausências, quantas carências que têm deixado de ser supridas porque os cônjuges às vezes não cumprem com seus papéis, os pais não cumprem com seus papéis como deveria cumprir na educação do filho. Pai amado, e às vezes dá tantas coisas, esquece de dar o carinho, o amor, a dedicação, de cumprir o seu papel de pai. Só pensa em suprir materialmente, mas, Pai amado, esse moço, essa moça vai crescendo, essa criança vai crescendo e carentes, com carências afetivas, e vai gerar um adolescente rebelde, um adolescente com defeitos até morais. Porque vai fazer tudo para chamar a atenção. Deus amado, restaura a família, Senhor. Coloca um amor, um aprendizado, amar acima de tudo, Senhor amado. Amor apesar de todos os defeitos, Senhor amado, e confluências que possam existir em nós, em cada um de nós. Ajuda-nos, meu Deus, a ser uma família escolhida, a viver condizentemente com o chamado do Senhor, com a salvação que o Senhor operou em nós, para a nossa família, em nossas vidas pessoais. Senhor amado, para que possamos, como família, glorificar o teu santo nome. Deus amado, salva a família jequiense, salva a família brasileira, salva a família, Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos encarecidamente, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem estar sentados.